poderio do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é tudo e protegeu. Não temerás escândalo noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem a que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao seu lado, e 10.000 à sua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás o pé no filho do leão e a serpente. Pois quem tão encarecidamente me amou, também eu livrarei, colocando em alto refúgio, conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrado ele glorificarei, dar-lhe abundância de dia e mostrarei a minha salvação. Amém, glória a Deus, aquelas palmas que glorificam Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Podemos assentar, irmãos, em nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Irmãos, hoje nós estamos vivendo em um momento onde, irmãos, o que tem faltado é segurança. Muitas das vezes temos buscado segurança no sistema financeiro. Quanto mais dinheiro, mais segurança se tem investido. Qual é o sonho de toda pessoa? Qual é o sonho de toda família? Ter a sua casa própria. Quando a pessoa consegue a sua casa própria, o que ela precisa fazer? Ela precisa fazer um muro. O muro não está suficiente, ela coloca uma cerca elétrica, ela coloca uma cerca de arames farpados e ela coloca câmeras. Por quê? Para ter a sensação de segurança. E muitas das vezes o ladrão que veio para roubar, matar e destruir, mesmo assim ele consegue burlar o que? O sistema de segurança, e a proteção que muitas das vezes nós confiamos, ela se torna falha. Salmo 127 diz assim, o Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que constroem. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Aleluia! Nós devemos entender que a nossa segurança da nossa casa, seja ela física, seja ela a habitação da nossa alma, nós devemos confiar no Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus! A sua casa física é importante. A sua casa onde a sua alma habita, que é o seu corpo, também precisa estar guardada no Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, este Salmo 91, a autoria deste salmo é atribuída a quem? A Moisés. Quando Moisés escreveu esse salmo? Quando ele saiu do Egito, quando ele foi para o deserto. E ali, irmãos, eles eram atacados pelos moradores do deserto, pelos ladrões, pelos amalequitas. E ali Deus pediu para que Moisés construísse um tabernáculo. O que é um tabernáculo? Um tabernáculo é um recipiente
que recebe. E ali aquele tabernáculo iria receber o Deus Altíssimo, o Todo-Poderoso. Aleluia, glória a Deus, irmãos. Quando o povo de Israel saiu do Egito, eles começaram a caminhar pelo deserto. Eles estavam vulneráveis. E o que os inimigos do povo de Deus faziam? Eles aproveitavam os momentos e começavam a matar aqueles que ficavam para trás. Eles começavam a matar os idosos, os doentes, as crianças. Quem era esse povo? Era os amalequitas. Os amalequitas vinham matando o povo de Israel. Por isso que Deus disse assim para Moisés: Moisés, quando eu colocar vocês na terra prometida, quando vocês se estabelecerem na terra, vocês vão aniquilar todos os habitantes de Amaleque. Vocês vão destruir. Sabe por quê, meus irmãos? Porque muitas das vezes o inimigo usa o seu momento de fragilidade, o seu momento de fraqueza, de dor, para te atacar. Mas ele se esquece que quem te protege, quem te guarda, não é somente o Salmo 91, mas é o Deus do Salmo 91. Irmãos, muitas das vezes as pessoas esperam um momento onde você passou por uma luta, uma dificuldade, para te atacar. Muitas das vezes uma enfermidade. No meio cristão há algo que corre que diz assim: se está doente porque está em pecado, se está sofrendo porque tem pecado oculto. Na hora que você mais precisa, na hora que você mais necessita de apoio, muitas das vezes aqueles que estão do seu lado são aqueles que, em vez de estender a mão para você, são aqueles que te atacam. Mas Deus está vendo, Deus tem olhado a sua dificuldade e a sua fraqueza. E hoje, nessa noite, o Salmo 91, onde nós temos lido ele constantemente nas orações no monte, e nós temos visto a mão de Deus nos guardar e nos proteger. Eu não sei se os irmãos perceberam, mas as orações da manhã, onde ali nós líamos os salmos e davam uma instrução, parou, cessou. Por quê? Nós paramos no Salmo 90, porque quando chegou no Salmo 91, o Senhor disse: para, agora para. O Salmo 91 não pode ser lido de qualquer maneira. Não tem como você explicar o Salmo 91 em 5 minutos, nem numa hora vamos conseguir. Tão rico que esse salmo é e poderoso. Olha um testemunho. Certa vez nós estávamos no monte orando. Eu lembro que estava a nossa irmã diaconisa Jussara, a pastora estava junto, e tinha mais duas pessoas também. Eu não lembro quem era, mas eu lembro que era uma daquelas noites escuras, onde não tem lua, e aí é mais escuro ainda. Agora vocês imaginam dentro de uma mata, toda fechada, onde você não vê o céu, você não conseguia ver o palmo da mão. E ali nós estávamos orando, quando certa hora ali daquela noite, de repente, irmãos, eu estava de pé, orando com os olhos abertos, enquanto as irmãs estavam de joelho, orando ali, chorando, clamando ao Senhor. Quando eu vejo vindo na nossa direção uma sombra negra, uma sombra maligna, na noite de escuridão, irmão, nós conseguimos ver aquilo lá, e eu vi aquele vindo para o nosso lado, aquela coisa, aquele demônio vindo para o nosso lado. De repente, irmãos, na mesma escuridão eu conseguia ver, quando eu comecei a parar de orar e comecei a clamar o Salmo 91, indo na direção daquele ser maligno, e eu vi que quando ali orava o Salmo 91, não com medo, mas com autoridade, aquele ser maligno quebrou assim, irmãos, e foi saindo pelo mato, foi saindo, passou por detrás e foi embora. E depois as irmãs testemunhou que viu o mato quebrando, ouviu tudo aquilo ali, porque vocês têm as armas para você usar no momento certo que você precisar. O Salmo 91, irmãos, quando ele foi escrito, foi no momento de dificuldade, não somente para o povo de Israel, mas também para os nossos dias. Aleluia, glória a Deus, aleluia, Deus é bom. O Salmo 91 ele é conhecido, irmão, pelas promessas contidas nele, do que? De segurança e proteção. De quem?
daqueles que confiam no Deus do Salmo 91. Se você for lá no auxiliador, a cada pavilhão da auxiliadora tem uma Bíblia aberta, ou no Salmo 21, ou no Salmo 23, ou no Salmo 91. Há placas, quadros, azulejos vendidos para você levar para a sua casa e colocar na parede para que ele venha te proteger. Pastor, mas isso não é patuá, não é mandinga? Não, irmãos, não é. Desde que você viva o Salmo e confie no Deus do Salmo como o povo de Israel. Pastor, só de eu deixar ele aberto lá vai funcionar? Se você deixar ele aberto e você crer, confiar e ler, você já está num bom caminho. Porque o Salmo 91, Deus do Salmo 91 vai te trazer para a igreja, para você ouvir a palavra de Deus, você ouvir os testemunhos. Porque a Bíblia é para isso, é para nós usarmos. O Salmo 91 é um salmo de proteção e segurança. Podemos dividir ele em 4 partes: a proteção divina. O que o Senhor envia para nos guardar e nos proteger? O que o Senhor nos envia, irmãos? Oh, glória a Deus! Quem falou anjo? Quem falou? Aleluia! Anjos! Os anjos estão aí para nos auxiliar. Os anjos são o que? Espíritos enviados por Deus para ajudar aqueles que hão de herdar a salvação. Está lá em Hebreus 1,14. Pode abrir lá e ler. Hebreus 1,14 diz assim: olha lá, vamos para lá? Glória a Deus, aleluia. Hebreus 1,14. Nós vamos achar em nome do Senhor Jesus. Aqui. Chegamos lá em Hebreus. Não são porventura todos eles espíritos ministradores? O que é ministrador? Quem trabalha. Enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Quem aqui está buscando a salvação? Quem aqui está atrás da sua salvação? Pois Deus, em Salmo 91, envia os anjos para te ajudar. Você pode orar: Senhor, coloca um anjo na entrada da minha casa. Senhor, coloca um anjo guardando o meu filho. Senhor, Labassurianda, coloca um anjo guardando a minha casa, o meu casamento, as minhas finanças. Para você não ver como Deus destaca um anjo com a labareda de fogo para te proteger. Certa vez, as crianças vieram até Jesus e os discípulos disseram assim: ó, não deixa perturbar o mestre não. E Jesus disse assim: não impeçais dos pequeninos vir a mim, porque deles é o reino dos céus. E eu digo a vocês que os anjos que protegem ele, que guardam cada criança, eles veem a face de Deus todos os dias. Você que é crente, que é evangélico, você que crê nos evangelhos, você que crê na Bíblia, Deus tem um anjo guardando o seu filho. Grandes são os testemunhos. Muitas das vezes eu recebo: pastor, ajuda em oração porque meu filho está assim, assim. Eu oro e clamo para que o Senhor envie um anjo. E Deus envia os anjos. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus. Olha lá, proteção divina. Segundo, recompensa dos justos. E a promessa: aqueles que amam a Deus são protegidos e honrados. Aleluia. Terceiro, resposta e ajuda. Deus promete responder os clamores e estar presente nas adversidades. Se você confiar em Deus e colocar a sua confiança, a sua esperança, não na segurança do homem, mas na segurança de Deus, Deus envia para você. Você viu o testemunho aqui da nossa irmã Alessandra? Ela veio para a cidade com uma cara e a fé, irmãos. A cara, o rosto e a fé. E Deus preparou já para ela quantas horas? 16. E o espaço livre, isso é o que? Testemunho daqueles que confiam no Senhor. Você viu o testemunho do nosso irmão? Tem mais testemunhos aí, do presbítero Adilson. Você viu? Tem mais testemunho, que muitas das vezes o tempo não dá. Nós devemos confiar no Senhor. E o Salmo 91 diz assim no versículo número 1: aquele que de vez em quando vai lá na igreja, aquele que de vez em quando clama a Deus. O que é habitar? É residir, é permanecer, fazer morada. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Quem é o esconderijo do Altíssimo?
Quem que é o esconderijo do Altíssimo? Jesus? Vamos abrir a nossa harpa para nós vermos? Olha só. Aleluia. Harpa cristã número 15, conversão. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi e em Jesus me escondi. Aleluia. E abrigo seguro nele estive. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Jesus é o esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Quem é a sombra do Onipotente? Lá no livro de Lucas 1,40 diz assim, que o Espírito Santo descerá sobre Maria e a sombra do Onipotente se repousará sobre ela. Podemos ver só no versículo 1 a proteção do Espírito Santo, a proteção do Senhor Jesus e o Onipotente, o Todo-Poderoso. Lá no livro de Êxodo, capítulo 6, vai dizer o grande El Shaddai, o Todo-Poderoso. Podemos ver a triunidade do nosso Deus só no começo do Salmo 91. Para a sua segurança, para a sua proteção, para a certeza da sua fé, para a guarda da sua casa, da sua família, do seu casamento, da sua saúde, nós poderíamos ficar aqui somente no versículo 1, que nós já sairíamos daqui satisfeitos. Porque aquele que habita, aquele que mora em Jesus, descansa na sombra do Todo-Poderoso. Aleluia. Quem já procurou uma sombra num dia de sol de 40 graus? Quem já procurou? Para que você procura uma sombra? Para descansar. Jesus está dizendo aqui para você nessa noite: descansa no Senhor. Nosso irmão Edgésio já falou aqui: a sua luta, a sua prova tem momento para começar e para terminar. Enquanto estiver na prova, descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Sabe o que é confiar no Senhor? Mudou a direção do prefeito da cidade, mudou e entrou um novo gestor. Não estou falando de política, estou falando de testemunhos. E eu trabalho lá. E o homem está arrumando a casa, deixa ele arrumar a casa. Só que ele cortou alguns rendimentos. O que nós ganhamos, nós não ganhamos mais. Mas nós não vivemos na dependência dele, nós vivemos na dependência do Senhor. Estavam precisando mais de cadeira. O que nós fazemos? Acabou aquelas 10. Já passamos o cartão lá e confiamos no Senhor, já veio mais 10 cadeiras. Não pode deixar o inimigo nos envergonhar. Deu problema no pé da bateria, já pedimos outra, já vai chegar. Porque nós temos que confiar em Deus. A nossa segurança é no Senhor. Aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Aleluia. No verso 2 diz: e eu direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, em quem eu confiarei. Deus é a sua fortaleza. Fortaleza vai falar de um local de segurança. Para que se constrói uma fortaleza? Para proteção. Você constrói uma fortaleza. Irmã, a senhora separou aquele versículo que eu pedi? Pode ler. Aleluia. Houve ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha, circundou-a de um valado, construiu nela um largar, edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se para longe. Olha aí, glória a Deus. Quem que é o pai de família? Deus é o pai de família. Ele pegou uma terra, fez uma cerca, construiu em volta dela um lago, construiu uma torre e arrendou e foi para longe. O pai de família é Deus. E o Senhor Jesus fez tudo isso e foi para longe e vai voltar para buscar. No versículo 2 vai falar de fortaleza.
Quando Deus constrói uma fortaleza para nós, para a nossa vida, para a nossa família, quando você constrói uma fortaleza é para quê? Para ter segurança, proteção, para ninguém entrar, para ninguém roubar. Só que esse tipo de fortaleza da Bíblia é diferente. Não é uma fortaleza para você somente ficar lá dentro, mas é uma fortaleza para você se fortalecer, para você se preparar, para que você ir para a guerra, para que no campo de batalha o inimigo não venha te destruir. Todos nós somos soldados do exército de Cristo. Nós somos soldados. Nós estamos aqui hoje ouvindo a palavra, louvando esses louvores lindos, os testemunhos, nos fortalecendo. Para quê, irmãos? Para nós irmos lá para fora. Nenhum exército de nação nenhuma treina os seus soldados para ficar aquartelados. Eles treinam para ir para a guerra. Você está numa fortaleza, se fortalecendo para lá fora, você não ser derrotado pelo inimigo. Glória a Deus. Porque amanhã, segunda-feira, a nossa irmã vai dar aula, o nosso irmão vai trabalhar ali de motorista, a nossa irmã vai trabalhar na saúde, a nossa irmã vai lá para a fábrica, eu vou lá para a prefeitura, ela vai para lá, cada um vai para o seu trabalho. E nós vamos receber o quê? Ataques, dardos inflamáveis do maligno. E nós vamos estar preparados, porque a nossa fortaleza é o Senhor. Igreja não é um local para nós virmos, para nós nos sentirmos bem, bater palmas, cantarmos apenas e ir embora e continuar da mesma forma, não. Tem que haver mudança na nossa vida. Nós temos que nos sentir forte lá fora. O que tem de pessoas com doença, com enfermidade, com depressão, com tristeza. Mas se você se fortalecer e se encher do Senhor, você pode vencer. A nossa irmã Diaconisa colocou um post lá no Facebook, eu assisti tudinho, irmão. Quantas pessoas com depressão, com tristeza, com ânsia de morte. Porque não ora, se orar, é curado. E no post falava assim, tem pessoas que não oram. Então, se orar, resolve, se falar com Deus. Nós precisamos nos fortalecer. Olha o versículo 3, como vai dizer no versículo 3. Olha só que lindo. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O que é peste perniciosa? Nociva, causa grande, danosa, né? Doenças mortais. Irmãos, olha só. E Ele te livrará do laço do passarinheiro. Quando você confia no Senhor, quando você confia em Deus, aleluia, você pode ver quem? O passarinheiro, que é o diabo, armando o laço. Você pode ver ele armando a arapuca. Muitas das vezes você está no meio do seu trabalho e você está vendo eles lá, armando, né? Fazendo rodinha, você chega perto, fica quieto, ou muda de assunto. Isso é o diabo usando aquelas pessoas para armar o laço. Armar o laço. Não seria mais fácil escrever assim? E Deus não permitirá que os inimigos, o demônio, armem o laço. Ele até deixa, mas Ele garante que aqueles que confiam no Senhor, que na hora que Ele for o laço desarmar, Ele garante a libertação. E você precisa ter estrutura. Você precisa ter o quê? Estômago espiritual. Quem já passou por uma dificuldade e sentiu um gelo na barriga? A fome some. Aquela coisa ruim na barriga. Tudo some. Você tem que ter estômago. De ver as pessoas, irmão. E você confiar em Deus. Que Ele está armando o laço. Está com contenda, está com conversa, está com mentira, está com falsidade. Ora a Deus, não vai dar não. Continua orando. Senhor, a tua palavra diz no Salmo 91, no versículo 3, que eles podem amar o laço, meu Deus e meu Pai, mas eu creio que esse laço vai desarmar e eu vou sair voando e cantando para a glória do teu nome. Aleluia! É a experiência com Deus que vai te fortalecer e te dar capacidade.
momento da sua vida vai sentir essa necessidade de se conectar com o seu Criador. Quem tem celular? Ou é mais fácil perguntar quem não tem, né? Quando ele dá problema, para onde você manda ele? Para o autorizado, o conserto autorizado. Você manda para quem? Para a autorizada. Se é da Samsung, é para Samsung. Se é para Motorola, é da Motorola. Se é da outro, vai para outro. Mas você precisa mandar para quem fabricou. E você, quando tem problema, para onde você vai? Você vai para aquele contendeiro, aquele fuxiqueiro? Você vai para aquele pedir conselho para o mundo? Vai no tarô, na magia, no feiticeiro? Você tem que ir naquele que te fez, naquele que te criou. Em Deus. Versículo de número 4 diz assim: aleluia. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e proteção. Proteção e defesa de quem? De quem os ataca. Irmãos, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas muitas das vezes um só ataca e você já quer desistir. Muitas das vezes nós oramos e dizemos assim: Senhor, eis-me aqui, usa-me na tua obra. Irmão, ser usado na obra é ser colocado na frente. O ataque vai pegar primeiro em quem? O ataque vai pegar primeiro de quem? Naquele que pediu para ser usado. Mas você sabe, como diz no versículo de número 4, é escudo e broquel, escudo e proteção. Em nome do Senhor Jesus, aleluia. Que nesta noite nós venhamos viver o Salmo 91 completamente na nossa vida. Versículo de número 5 vai dizer: de terror noturno, seta que voe de dia. Tem problema só de noite? Tem problema de noite e de dia que nos ataca. De dia são os inimigos que tentam nos destruir, e à noite são os espíritos malignos que muitas das vezes querem perturbar o seu sono, querem perturbar a sua paz, porque ele sabe que você tem que levantar, ele sabe que você tem que trabalhar, você precisa descansar no seu corpo, só que ele vai na sua mente, te atacando, tentando tirar a sua paz. E o Salmo 91, no versículo 5 diz, irmãos, aleluia, que você não temerá espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. O inimigo muitas das vezes ataca na escuridão. Todo inimigo ataca na escuridão. Toda conversa, irmãos, toda fofoca, toda mentira, todo falatório, toda facção é feita na escuridão. Se reunir 2, 3 para falar mal de alguém, é na escuridão que está, não é na luz. Por isso nós devemos entender, irmãos, que cada dia nós temos que confiar no Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Vamos colocar de pé. Vou pedir para o nosso presbítero estar louvando, aleluia. Eu quero chamar aqui na frente o nosso irmão missionário Elaine, a missionária Cilei, a nossa irmã missionária Fátima, a pastora Rosilene, a diaconisa Ângela e o pastor Wilton. Eu vou colocar aqui os potes de azeite. Essa semana nós estávamos no monte. Eu fiquei lá no monte durante a tarde. E tinha chovido. Eu estava lá no monte e choveu esses dias. Aí o que o diabo faz? O diabo manda um monte de pernilongo para não estar se alimentando da gente. Você vê, irmãos? Quase caí no chão. O chão estava todo cheio de lodo. Escorreguei para lá e para cá e fui lá. Falei: diabo, você não vai me parar não. Em nome do Senhor Jesus. Enquanto o grupo de louvor louva, eu vou pedir para os irmãos orar, colocar as mãos, ungir. Eu vou ungir a mão de cada um, e vocês vão orar. Vocês vão interceder por essas vidas. Pessoas que estão doentes da alma, doentes do corpo, Jesus vai curar. Porque eu sei, irmãos, que na igreja, ou na igreja, eu sou um pastor que eu sei que eu oro para que Deus envie pessoas para me ajudar nessa obra. Porque eu sei que eu sou apenas o pastor.
Mas muitas das vezes a cura, a bênção sua está na mão dessa mulher, na mão desse homem, na dele. Porque aqui quem brilha é Jesus, o Espírito Santo, não é o pastor Raimundo. E quando ela coloca a mão em você e você é curado, essa é a minha alegria. Quando vem alguém aqui e você é curado, essa é a minha alegria. Essa é a minha felicidade. É de ver você sendo protegido e guardado pelo Deus do Salmo 91. Amém? Glória a Deus. Você vai fechar o seu olho e você vai confiar nesta noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos louvar? Aleluia, glória a Deus. Palavra maravilhosa, né, igreja? Vamos agradecer a Deus pela bondade do Senhor. Pode soltar, irmão. Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Deus. Santo de Israel. Deus poderoso, Deus bondoso. Glória ao teu nome santo. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Glória, 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 glória. Deus vai curando nesta noite. Vai restaurando, Senhor. Vai libertando, Deus Pai. Deus Santo. Glória a Deus, aleluia. Senhor, meu Deus, que o Espírito Santo do Senhor caminhe nessa igreja. Caminhe na vida, na fé, Pai, dos teus filhos. Que creram no milagre, Senhor, nesta noite. Glória, glória. Aleluia, Deus Pai, Deus Santo. Aleluia, aleluia. Glória ao teu nome santo, Senhor. Dentro da minha língua, mas continue Glória a orando. Deus, aleluia. Vamos orando, vamos glorificando, vamos dizer que o Senhor é bom, a sua bondade, a sua misericórdia tem nos alcançado. Essa palavra maravilhosa que Deus mandou nesta noite, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza. O Senhor é o nosso refúgio, Jesus é o nosso esconderijo. Precisamos estar na presença de Deus, buscando aquilo que é de Deus, para que possamos louvar e agradecer o nome